Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto místico de 500 anos e descobrir uma interpretação moderna que é, no mínimo, surpreendente. E a pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: será que um texto do século XVI, que fala da jornada da alma através de várias vidas, pode ter algo a dizer sobre os nossos relacionamentos hoje? É isso que vamos investigar ao olhar para o Char HaGilgulim, ou o Portão das Reencarnações. Ok, para começar, vamos dar um passo atrás. A gente precisa primeiro entender as ideias originais lá do século XVI do grande místico conhecido como Ari. Ele descreveu uma jornada da alma que é bem complexa, bem intrincada e principalmente individual. A ideia central aqui é o que se chama de Gilgul, basicamente reencarnação. A alma, segundo essa visão, precisa voltar, às vezes, muitas e muitas vezes, para um novo corpo até completar o que eles chamam de Tikkun, ou seja, a sua correção espiritual. Mas não para por aí. Existe outro conceito fascinante, o Ibur. Aqui a ideia é um pouco diferente. Pensa assim: uma alma que já se aperfeiçoou, uma alma justa, pode entrar temporariamente numa pessoa que ainda está viva para ajudar, para guiar, quase como um mentor espiritual. E olha que interessante, para o Ari, a alma não é uma coisa só, estática. Ela vai evoluindo, subindo de nível durante a vida. Começa com o que ele chama de Nefesh, que é a força vital básica. Se a pessoa for digna, lá pela adolescência, ela pode adquirir o Ruar, o espírito emocional. E mais tarde, se tudo estiver alinhado, vem a Neshama, o intelecto superior. Cada um desses degraus é uma conquista, um novo estágio de amadurecimento espiritual. Tudo bem, entendemos a visão clássica. Agora, se preparem, porque a gente vai introduzir uma chave moderna que vira esse jogo. É uma interpretação que surgiu já no século XX e que, sinceramente, muda completamente o foco da conversa. Essa nova leitura sugere algo radical. E se o Ari não estivesse falando só de coisas do outro mundo, de metafísica? E se, na verdade, ele estivesse usando essa linguagem toda para descrever dinâmicas psicológicas? Dinâmicas que acontecem entre as pessoas, em um grupo, hoje, agora. E o palco onde tudo isso acontece tem um nome, a dezena. Imagina um grupo de 10 pessoas trabalhando juntas. Para essa interpretação moderna, esse grupo não é só um grupo. Ele funciona como um organismo único, uma entidade espiritual coletiva. Certo, então vamos ao que interessa. Agora é hora de colocar essa chave moderna na fechadura antiga e ver o que acontece. A gente vai fazer isso comparando aqueles 3 conceitos que vimos antes, só que agora sob essa nova luz. Vamos começar com o Gilgul, a reencarnação. Na visão clássica é bem literal, a alma volta para um novo corpo físico. Já na dezena, a coisa muda de figura. O Gilgul passa a ser um renascimento espiritual dentro do próprio grupo. Pensa assim, uma crise na conexão entre eles é como uma morte. Quando eles conseguem renovar esse vínculo, isso é uma reencarnação. Tem uma citação do cabalista Rabash que resume isso perfeitamente. Ele diz que cada vez que o grupo renasce em nova intenção, ele vive um novo Gilgul, ou seja, o próprio grupo tem suas vidas, seus ciclos de estados espirituais. Agora, vamos para o Ibur, a tal da gestação espiritual. Lembra que na visão clássica era uma alma justa que entrava para ajudar alguém? Na dezena, isso se torna um ato de pura colaboração. Quando um membro do grupo está para baixo, se sentindo fraco, os outros o abrigam com a força da fé coletiva. O grupo todo age como um útero espiritual, protegendo e nutrindo aquele que precisa. E para fechar, aqueles níveis da alma, Nefesh, Ruach e Neshama. Se antes eles eram medalhas de conquista individual, na dezena eles se tornam o termômetro da união do grupo. Não é algo que uma pessoa tem, é uma qualidade que aparece na conexão entre as pessoas. Quanto mais forte a unidade, mais elevados são os níveis que o grupo como um todo consegue revelar. Ok, a gente viu essa tradução de conceitos, mas e daí? Qual a importância real dessa mudança de perspectiva, de tirar as coisas do campo metafísico e trazer para o campo psicológico, para o interpessoal? Olha, a importância é gigantesca. Essa reinterpretação transforma leis espirituais antigas em um manual prático, um método para construir conexão humana. Como diz o Rav Lightman, hoje o Char HaGilgulim não se estuda com olhos místicos, mas com olhos de amor. A reencarnação acontece toda vez que nos unimos de novo. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, o crescimento espiritual não é um caminho solitário, ele acontece na conexão com os outros. Segundo, esses textos místicos podem ser lidos como mapas da nossa psicologia.
a reencarnação vira um processo interno de renovação. E a alma pode ser entendida como a qualidade da conexão que construímos. No fim, o objetivo muda. Não é mais a perfeição individual, mas a unidade coletiva. É isso. O que era esotérico se torna prático. O que era metafísico se torna interpessoal. Aquele caminho que parecia ser uma jornada solitária, através de várias existências, se transforma num caminho que a gente percorre junto, aqui e agora. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, para levar para a vida. Se a gente aceita essa ideia de que reencarnação pode ser um ciclo de conexão e desconexão, então a pergunta que fica é: qual relacionamento na nossa vida está precisando de um renascimento? Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos aqui um material fascinante, denso mesmo. São trechos do Charagilgulin. O Portal das Reencarnações, né? Um clássico da Cábala luriânica. Exato, atribuído ao rabino Isaac Luria, registrado pelo discípulo Chaim Vital. E, nossa, ele entra a fundo nos conceitos bem complexos sobre a alma humana. Sim, é um mergulho profundo. E a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar um pouco a estrutura dessa jornada espiritual que o texto descreve. Sabe, explorar essas ideias dos diferentes níveis da alma. Nefesh, Ruach, Neshama. Isso, e como eles se ligam com a vida da pessoa e com o tal do Gilgul, a reencarnação, certo? Exato, Gilgul é o termo-chave para a reencarnação nesse contexto. Então, a gente quer entender como essa jornada funciona, segundo essa fonte específica, preparados, porque a ideia inicial já é, bem diferente do que muita gente pensa, né? Com certeza. A alma não chegar completa de uma vez, ela viria em estágios dependendo do que a gente faz. Das nossas ações, do nosso mérito, é quase como construir a própria alma, né? Habilitar ela. Exatamente, parece que temos que merecer cada pedaço. Ok, então vamos lá, vamos começar a desempacotar isso. Para começar, o texto foca nesses 3 níveis principais que podem, digamos, habitar uma pessoa. Nefesh, Ruach e Neshama. Como eles entram? É tudo de uma vez no nascimento ou como funciona? Então, aí que está o ponto central. Não é automático, de jeito nenhum. O texto é bem claro sobre uma ordem e, mais importante, uma condição. Condição. Sim. A Nefesh, que a gente pode pensar como um nível mais básico, né? A força vital, a consciência mais instintiva. Essa, sim, ela entra no corpo no nascimento. Ela nos liga ao mundo físico. Ok, a Nefesh entra no começo. E os outros? O Ruach e a Neshama? Aí a coisa complica um pouco. Para receber os níveis seguintes depende. Se a pessoa ao longo da vida, especialmente ali perto da maturidade religiosa, tipo o Bar Mitzvah para os meninos. Aos 13 anos, mais ou menos. Isso. Se ela pratica o que o texto chama de ações kasher, ações corretas, meritórias, alinhadas com as mitzvotos, preceitos, aí sim, por mérito, ela pode receber o próximo nível, o Ruach. O Ruach seria tipo o espírito. Emoções, intelecto. Exato. Ligadas às emoções, à moralidade e ao intelecto. E quando a pessoa tem a Nefesh e o Ruach ativos, o texto diz que ela se torna um homem completo, num certo sentido inicial. Interessante. Completo já com 2 níveis. É um estágio, porque pode continuar. Se a pessoa segue nesse caminho de crescimento, de refinamento ético, cumprindo os preceitos, a Neshama pode vir. A Neshama, essa é a mais elevada das 3, né? A centelha divina. Isso, a alma superior, ligada à intuição transcendental, a conexão mais pura com o divino. O texto sugere que ela poderia entrar por volta dos 20 anos. Mas olha, o ponto crucial mesmo é a tal da retificação. O Tikkun. Retificação. Tikkun. O que significa isso exatamente? É tipo purificar? Exatamente. É um processo contínuo.
de refinamento espiritual. Não é só fazer coisa boa, sabe? É alinhar tudo. Pensamento, palavra, ato, corrigir as falhas de caráter, superar o que a gente tem de negativo, buscar ativamente a santidade. E se os níveis inferiores, tipo a Nefesh primeiro, e depois a Nefesh já retificada junto com o Ruach, se eles não forem, assim, adequadamente retificados por esse esforço todo, Os níveis de cima não vêm. simplesmente não descem, não se integram. O texto é bem claro. A pessoa pode passar a vida inteira só com a Nefesh, ou talvez atrair o Ruach, mas não conseguir criar as condições para Neshama. E o que acontece com esses níveis que não vêm? Eles somem? Não, eles ficam acima, como diz a fonte, esperando, num reservatório espiritual, digamos, até a pessoa criar a condição para receber. A alma completa não é um presente, é uma conquista. Entendi. Nossa, é uma visão bem ativa da coisa, né? A gente constrói a própria alma, basicamente, com mérito e retificação, bem diferente de outras ideias. Mas e se a pessoa não consegue completar essa retificação numa vida só? Essa construção fica inacabada. É aí que entra o Gilgul? Precisamente aí. O Gilgul, a reencarnação, ele entra não como um castigo, sabe? Mas como um mecanismo para dar tempo, para permitir que essa retificação aconteça no tempo que precisar. Ah, tá. Se a Nefesh, por exemplo, não foi purificada o suficiente na primeira vida, se a pessoa não dominou os impulsos, não corrigiu certas falhas, o texto diz que essa Nefesh precisa voltar, em Gilgul. Reencarnar. Isso. Talvez várias vezes. Até atingir o tikkun necessário para ela. Entendi. E o processo que o texto descreve é bem sequencial, quase como fases de um projeto. Uma vez que a Nefesh finalmente está retificada, e isso pode levar várias vidas, né? Imagina. Aí a pessoa precisaria morrer e reencarnar de novo. Só então nessa nova vida, ela teria a chance de receber e começar a trabalhar na retificação do Ruach dela. Peraí, deixa eu ver se entendi. Mesmo com a Nefesh já retificada, o Ruach não vem na mesma vida. Precisa morrer e voltar só para começar a trabalhar no Ruach. Pela descrição principal do texto, sim. Parece que a retificação de cada nível é um trabalho tão grande, tão fundamental, que exige um ciclo de vida próprio. Nossa. Então, se a pessoa consegue retificar o Ruach nessa segunda fase, que também pode levar várias encarnações, Só imagino. aí seria necessária uma terceira fase, uma terceira encarnação ou série de encarnações, para finalmente poder receber e trabalhar na Neshama. Caramba, que visão de longo prazo. É um ciclo metódico mesmo, né? Etapas bem definidas, aprende, corrige, aprimora, vida após vida, a jornada espiritual completa. Uau, um projeto gigantesco. Exato. E o objetivo final seria esse Adam Shalem, a pessoa completa, íntegra, com Nefesh, Ruach e Neshama totalmente retificados e integrados. Certo? Correto. Esse é o ideal, a reintegração total, em harmonia com o divino. E tem um detalhe bem interessante sobre como o pecado, a falha, afeta esse processo, que mostra uma certa lógica, até uma misericórdia no sistema. Ah, é? Como assim? Quando um nível superior já está presente, tipo o Ruach, junto com a Nefesh já retificada, se a pessoa comete um erro espiritual sério, o dano afeta principalmente esse nível mais alto, que está em processo de tikkun, o Ruach ou a Neshama, se já estiver lá. E a Nefesh que já estava pronta. Ela não é rebaixada, não é danificada de novo por aquela falha específica. Ah, isso é fundamental. Tipo uns checkpoints espirituais. Exatamente. Evita que a pessoa fique presa num loop eterno, tendo que refazer a base toda vez que tropeça tentando subir, né? Perfeito. O foco da retificação vai mudando conforme se avança. Dá uma ordem, uma sensação de que é possível progredir apesar de tudo. Primeiro a base, a Nefesh, depois a estrutura, o Ruach, e por fim o topo, a Neshama. Exatamente. Estabelece uma progressão. Mas, como sempre na Cabala, a coisa é ainda mais cheia de nuances, né? O texto também fala de variações, de cenários que mostram uma flexibilidade nesse sistema que parece tão rígido. Variações. Que tipo de variações? Por exemplo, ele menciona que, em algumas situações, uma Nefesh que já está totalmente retificada
pode ficar lá em cima, sabe? No mundo espiritual já purificada. Enquanto o Ruach, que pertence a ela, desce sozinho para um corpo físico, para fazer a retificação dele. Sozinho? Mas você disse que precisava da sequência, Nefesh primeiro, depois Ruach. Como o Ruach vem sem a Nefesh original dele já retificada aqui no corpo? Ele não precisaria dessa base? Ótima pergunta. E o texto responde. O Ruach, nesse caso, não vem totalmente pelado, digamos assim. Ele precisa de uma vestimenta, um veículo para poder interagir aqui e fazer o Tikkun. E que veículo seria esse? Aí entra um conceito muito curioso. O texto diz que esse Ruach se reveste. Ele se associa temporariamente à Nefesh de um Ger. Ger? O que é isso nesse contexto? Normalmente é convertido? Sim, e a interpretação exata aqui pode variar, né? Pode ser a alma de um convertido, ou talvez uma alma de outra origem espiritual, ou simplesmente a Nefesh de outra pessoa que por alguma razão ali do destino espiritual está disponível para essa associação. O ponto principal é que essa Nefesh do Ger serve como âncora, uma base temporária para o Ruach poder encarnar e fazer o trabalho dele. Então eles reencarnam juntos, o Ruach, que precisa se retificar, e a Nefesh desse Ger. Exatamente. O Ruach buscando o Tikkun dele e a Nefesh do Ger servindo de suporte. E o resultado, segundo o texto, é bom para os dois. Ah, é? Sim. O Ruach consegue se retificar, claro. E a Nefesh do Ger, por estar ali colada nesse processo, associada a uma alma de nível superior, ela também se beneficia muito. Ela é purificada, elevada espiritualmente. É como se ela pegasse uma carona no Tikkun do Ruach. Nossa, uma carona espiritual. Isso. E depois, quando o Ruach estiver retificado, a Nefesh original da pessoa, aquela que ficou lá em cima, poderia se reunir com ele e com a Neshama em outras etapas. Uau! Almas se ajudando, se combinando, se emprestando partes temporariamente. Isso adiciona umas camadas de complexidade e de interconexão enormes, né? Vai além da jornada só do indivíduo. Parece uma rede de almas. Muito intrincada. E isso me lembra outro conceito que o texto menciona, que parece diferente. Ibur. Qual é a diferença do Ibur para o Gilgul? Os dois parecem envolver almas extras. Mas não é a mesma coisa, né? Não, são bem distintos. Propósitos diferentes, funcionamentos diferentes. O Gilgul, como a gente viu, é o processo padrão, quase. Obrigatório, né? A reencarnação sequencial para retificação, a escada que todo mundo tem que subir, degrau por degrau. Certo. O Ibur, por outro lado, é chamado de segredo do Ibur, Sod HaYibur. É algo mais extraordinário. Suplementar. Tipo um bônus, quase isso. Se o Gilgul é a escada, o Ibur seria, sei lá, um guia experiente que aparece para te dar um empurrãozinho, sabe? Ou te ajudar a carregar o peso um pouco. É a alma, pode ser a Nefesh ou até o Ruach de um tzadik. Um justo, um santo. Exato. Alguém que já completou o próprio processo de retificação pelo Gilgul não precisa mais reencarnar para si mesmo. E essa alma entra temporariamente numa pessoa que já está viva, durante a vida dela. Entra em alguém que já está vivo? Como assim? Do nada? Não, não é do nada. O texto diz que essa visita, o Ibur, pode acontecer como resultado das boas ações, das mitzvot, do mérito espiritual da própria pessoa que recebe. Ah, então a pessoa atrai isso? É como se as ações dela criassem um espaço, uma afinidade para receber essa ajuda de cima. O texto até sugere que pode ser a alma de grandes figuras do passado vindo ajudar. Fala que não há geração que não tenha alguém como Avraham. Nossa! E que isso pode acontecer hoje em dia também. E mais, pode ter mais de um Ibur ao mesmo tempo. Sério? Sim. A Nefesh de um tzadik poderia ocupar o lugar do Ruach, se a pessoa ainda não mereceu o próprio Ruach, e a Nefesh de outro tzadik, talvez ainda mais elevado, no lugar da Neshama. Que incrível! É quase uma mentoria espiritual VIP, uma injeção de energia e sabedoria de uma alma avançada. Mas por quê? Qual o propósito disso? O texto fala de um benefício mútuo, duas razões principais. A primeira, claro, é para a pessoa que recebe. A ajuda. Exato.
A presença do tzadik funciona como um catalisador para o tikkun do receptor. Inspira, fortalece, ajuda a fazer mais mitzvot, a estudar, pode elevar a pessoa muito, ajudando a superar coisas que talvez sozinha ela não conseguiria. O texto até diz que pode levar a pessoa a alcançar o mesmo nível do tzadik lá no mundo vindouro. Uau! E a segunda razão? Qual o benefício para o tzadik? Ele já não estava pronto? Então, essa é a parte intrigante. Mesmo já tendo completado o ciclo dele, ao ajudar outra alma, o tzadik recebe uma parte do mérito das mitzvot que a pessoa ajudada realiza. É como se a influência positiva dele continuasse rendendo frutos espirituais. O texto liga isso àquele ditado: grandes tzadikim, mesmo mortos, são chamados vivos e podem gerar filhos espirituais. Mostra essa capacidade contínua de influenciar e ganhar mérito ajudando quem está aqui na jornada. Benefício mútuo, então. Uma parceria espiritual além da vida e da morte. Ajudar o outro é continuar crescendo ou mantendo o nível, talvez? E como funciona essa visita do tzadik? É uma ligação forte como a do Gilgul? Aí está uma diferença crucial. É muito diferente. A alma em Gilgul está ligada ao corpo do nascimento até a morte. Compartilha tudo, dor, alegria, destino, está amarrada ali. Certo. A alma do tzadik em Ibur, não. A presença dela é mais fluida, condicional. Ela entra e sai, segundo o texto, por vontade própria. Ou melhor, a permanência dela depende da condição espiritual de quem recebe. Como assim? Se a pessoa que está recebendo o Ibur começa a ir para o mau caminho, a negligenciar as coisas espirituais, a regredir, a fonte diz que a alma do tzadik simplesmente se retira. Ela não é obrigada a ficar em um ambiente, digamos, contaminado. Então o tzadik não sofre junto se a pessoa errar, não paga pelos erros dela. Exatamente. Ele não compartilha do sofrimento físico, nem das punições que a pessoa possa merecer pelas más ações. A analogia usada é ótima. A alma do tzadik é como um hóspede, um ushpiza. Ushpiza. Em aramaico, um hóspede de honra. Ele fica enquanto a casa está limpa, o ambiente é respeitoso. Se a casa fica suja, inóspita, o hóspede educadamente vai embora. A ligação não é fixa, não é uma fusão total como no Gilgul. É uma ajuda voluntária, condicional. Fascinante. Uma presença poderosa, mas seletiva, condicionada ao mérito de quem recebe. É quase um chamado à responsabilidade constante para manter essa ajuda, né? Sem dúvida. O texto também menciona rapidinho aqueles mundos de origem das almas. Asiyaz, Etzirá, Beriá, Atzilut. O que isso tem a ver com tudo isso? Ah, sim. É uma referência à cosmologia cabalística geral, né? Os 4 mundos de emanação divina. Do mais espiritual, Atzilut, até o nosso, Asiya, o mundo da ação. E Etzirá e Beriá no meio. Isso. A menção sugere que as raízes dos níveis da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, podem vir de mundos diferentes. E isso explicaria o quê? Diferenças entre as pessoas? Talvez diferenças inatas, capacidades, potenciais espirituais. Uma alma com raiz em Beriá teria um potencial diferente de uma com raiz em Etzirá, por exemplo. Mas o texto parece dizer que, não importa quão alta a origem, quando a alma se manifesta aqui em Asiya, ela ainda usa a estrutura básica de Nefesh, Ruach e Neshama. Então, a origem superior talvez defina a qualidade, o potencial máximo, mas a manifestação segue a estrutura daqui. O autor mesmo admite que detalhar isso tudo seria complicado demais, que não há força na pena para registrar tudo. É mais uma camada nessa tapeçaria complexa da alma. Entendi. Muita coisa. Então, só para a gente amarrar as ideias principais. Temos o Gilgul como o processo fundamental, sequencial, de reencarnação para retificar Nefesh, depois Ruach, depois Neshama. Cada um podendo levar muitas vidas. Certo, a escada. Isso. E temos o Ibur como um extra, uma ajuda espiritual temporária de um tzadik, atraída pelo mérito da pessoa, para acelerar ou aprofundar o tikkun durante a vida. O empurrãozinho. Exato. E teve aquela menção rápida ao Ibum, do casamento levirato, como uma possível exceção raríssima, onde os 3 níveis talvez pudessem vir juntos.
mas como a pulga atrás da orelha do próprio autor. Perfeito. Recapitulando então nossa exploração nesses trechos do Shara Gilgulim. Vimos essa arquitetura da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, que a gente não ganha de graça, mas conquista. Vimos a jornada de retificação pelo Gilgul, essa sequência longa de vidas para aprimorar cada nível. E descobrimos esse mecanismo incrível de ajuda, o Ibur, onde a alma de um justo pode visitar e dar uma força com benefícios para os dois lados. O que mais me chama a atenção é essa visão tão estruturada, sabe? Quase metódica da jornada espiritual. Não é só ser bom. Tem uma lógica interna, uma ligação forte entre o que a gente faz aqui agora, mitzvot, tikkun, a necessidade de se purificar ao longo de várias vidas, se precisar, Gilgul, e essa possibilidade real, segundo o texto, de receber ajuda direta lá de cima, Ibur, mas que depende do nosso esforço. É um sistema complexo, mas com regras. E para a gente terminar com uma reflexão, algo para pensar a partir do que a gente viu, especialmente sobre o Ibur, o texto mostra como o tzadikim, com esse mecanismo, ajudam quem está vivo na jornada difícil da retificação, mas também continuam ganhando mérito para si, mesmo depois de já terem partido. O que será que isso sugere sobre a natureza da conexão entre as almas, hein? Talvez uma interdependência, uma influência que continua rolando, atravessando a barreira da vida e da morte de jeitos talvez até mais sutis do que o Gilgul e o Ibur que a gente discutiu aqui. Fica aí a pergunta para a gente pensar.